Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos então iniciando aqui mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. E hoje tratando do livro de Ruth. O livro de Ruth é uma perfeita história de amor. É um dos mais belos romances da Bíblia, irmãos. É uma das joias mais ricas e encantadoras da literatura mundial. É um livro inspirado que encerra para nós lições magníficas. Quem não leu ainda o livro de Ruth precisa ler, irmãos. É um livro muito, mas muito importante. O escritor Leon Morris, ele chama o livro de A História Perfeita. David Atkinson, ele chama como a história de um encanto e deleite. Já o Ari Wisby chama o livro de Ruth de uma história de amor. Nós temos o escritor também, John Peter, ele diz que o livro de Ruth tem apenas 85 versículos, mas é um jardim grinaldado de rosas perfumadas, cuja beleza e conteúdo jamais podem ser suficientemente enaltecidos. Então hoje nós iremos, com a graça de Deus, queridos irmãos, estudar um pouco o livro de Ruth. Nós iremos então mostrar como o livro de Ruth exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita. O livro fala da oportunidade de reconciliação para com todas as nações estrangeiras que buscam um abrigo debaixo das asas do Deus vivo e onipotente. Em Boaz e Ruth, os israelitas e gentios, eles são personificados. Nada além do amor e da fé pessoal, irmãos, exigem de Ruth, nos mostra então como encontrar abrigos nas asas de um Deus, do Deus de Israel. Você ler o livro de Ruth e percebe como ali nós temos, irmãos, a manifestação da graça de Deus, não apenas por Ruth, mas também a manifestação da graça de Deus por toda a humanidade, por todo o mundo. E eu quero chamar a sua atenção para nesta pré-aula da escola bíblica, nós então meditarmos nesta parte tão importante. É uma aula introdutória, nós queremos assim trilhar com os irmãos esse aspecto introdutório, mostrando para os irmãos como está formado a composição do livro de Ruth. Então a aula de hoje ainda não é propriamente dita um comentário do próprio livro de Ruth, mas nós iremos então trilhar, né, com a graça de Deus, nós iremos estar falando com os irmãos aqui dessa parte introdutória. Vamos falar a organização do livro, o autor, a data, a autoria, alguma temática atual que nós podemos abordar a partir do que nós aprendemos também no livro de Ruth. E nós também iremos aqui pontuar, claro, algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Então, o livro de Ruth, irmãos, é um livro muito importante de ser lido e que tem lições grandiosas para o nosso crescimento espiritual. Você olha, por exemplo, o Antônio Neves de Mesquita, ele escreveu um livro também falando sobre o livro de Ruth. Ele nos conta que Ruth nos coloca face a face com um drama de família. Veja que o que Ruth vai viver, vai passar, são problemas que surgem também nas nossas famílias. Nós temos, por exemplo, na leitura do livro de Ruth, você vai perceber que há o problema da crise financeira, há o problema da imigração, nós temos também o problema da doença. Lembre-se que o marido de Ruth, os filhos de Ruth, eles morreram. Nós temos o problema da morte, como lidar com ela, exatamente porque Ruth é uma viúva e órfã também, tanto do marido como dos filhos. Nós temos o problema da viuvez, nós temos o problema da pobreza, porque a crise financeira os fizeram sair das terras de Belém e ir até as terras de Moabe. Nós temos o problema da amargura contra Deus. Lembra que Ruth e Noemi, quando voltaram, a Noemi declarou: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma pessoa amargurada. E ao mesmo tempo, o livro de Ruth também nos fala sobre a força da amizade. Nós encontramos isso, inclusive, no relacionamento de Ruth com a sua sogra, a beleza também da providência de Deus, nos fala sobre a recompensa da virtude. Então, irmãos, o livro de Ruth é um livro que traz para nós muitas lições para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E por isso eu quero chamar a sua atenção para que nesta aula de hoje a gente possa aqui
trilhar de uma forma muito gratificante, né, dentro desse livro e trabalhar aqui alguns pontos extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição de hoje e eu quero chamar aqui já a sua atenção para a nossa temática, o livro de Ruth, ok? Nós iremos falar um pouco, né, adiantando já que eu já pontuei algumas coisas do livro, nós vamos falar aqui sobre o livro de Ruth. E aí nós temos o nosso texto áureo, que é Ruth 1:1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, aqui você deve marcar essa palavrinha, os dias em que os juízes julgavam. Nós vamos falar dela aqui no nosso primeiro ponto, tá bom? Nos nossos pontos aqui da lição, vamos comentar um pouco. Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Então aqui nós temos o autor do livro contextualizando o momento para poder narrar a história que vai se suceder, ok? A nossa verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. É ou não é? Servir a Deus não nos isenta de crises, irmãos. Em qualquer circunstância, o segredo é você permanecer fiel, confiando na providência divina. O fato de você ser fiel a Deus, servir a Deus, não significa que você está livre das crises. Amém? A nossa verdade prática vai pontuar isso. É importante, inclusive você, professor, frisar bem isso na sala de aula. Não é porque você serve a Deus ou é um cristão que você está imune das crises. Ser cristão não é ganhar imunidade das crises, viu? Importante que você pense assim e explique isso também. Porque há muitas pessoas que, principalmente alguns evangelistas, quando eles estão pregando o evangelho, dizem: venha para Jesus, porque ele vai solucionar todos os teus problemas. E a gente sabe que Jesus, embora ele tenha o poder de solucionar os nossos problemas, nem todos os problemas ele vai resolver. Há problemas que nós vamos ter que conviver com ele, enfrentá-lo e superá-lo com a graça e com o poder de Deus. Amém, queridos? E aí nós temos também os objetivos da nossa lição. Quais são? Primeiro, fazer uma análise da organização do livro de Ruth. A gente vai fazer isso olhando tanto na organização dele da Bíblia hebraica, da Bíblia cristã, e a gente vai tentar ver aqui em que literatura é o livro de Ruth, tá bom? E em segundo lugar, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. A gente vai aqui contextualizar o que é que aconteceu na época de Ruth, qual era o tempo, se havia um desvio do povo, como estava o relacionamento do povo com Deus. Tudo isso a gente vai trabalhar aqui também, tá bom? E apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Esse será o nosso último ponto, o nosso último objetivo da lição de hoje. Então, seguindo aqui avante, nós temos a leitura. Você pode, inclusive, agora abrir aí a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, tá bom? Ou não tem lição, pega a sua Bíblia, tá bom? Para que a gente possa fazer esta leitura da palavra de Deus. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pela qual um homem de Belém, pelo que, né, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desesperançada dos seus 2 filhos e do seu marido. Irmãos, é por isso que nós iniciamos aqui falando da beleza do livro de Ruth. Ela é escrita, inclusive, com um estilo poético muito lindo. E a gente vai
desfrutar, né, ao longo aqui da nossa lição e também das próximas aulas, a beleza que há neste livro. Então, queridos, o nosso primeiro ponto da lição, ele vai abordar, tá certo, 3 itens importantes. Primeiro ponto vai ser a organização do livro, certo? E aí ele vai estar dividido em 3 partes. Na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, a autoria e a data, ok? Eu não sei se você consegue enxergar aí com detalhe, né, esse bannerzinho que eu coloquei aqui para que vocês possam visualizar e ter uma visão, né, ampla, um layout aqui da Bíblia hebraica, ok? Como a Bíblia hebraica ela é dividida, irmãos? Como ela é dividida? Ela é dividida na lei, os profetas e os escritos. A lei é chamada entre os estudiosos da Bíblia de Torá, né, porque é assim que era chamado lá na Bíblia hebraica. Nós temos os profetas, que é chamada de os Nevim, tá certo? Os Nevim, conforme inclusive pontua o nosso autor, né? Nevim, os profetas. E nós temos também os escritos, chamado de Ketuvim. Então nós temos aí essa divisão da Bíblia hebraica, que vai de Gênesis a Malaquias, ok? Esta é a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. A Bíblia, inclusive, que Jesus usava, viu? Jesus usava essa Bíblia hebraica. Jesus usava, né, essa composição aí que nós temos da Bíblia. É importante que você pontue isso para os seus alunos. Quais são os livros da lei? De Gênesis a Deuteronômios. Quais são os livros proféticos? Aí você vai também mencionando aí para os irmãos. Eu coloquei aqui para que você tenha uma noção. Quais são os livros, os escritos, né? E aí está também para os irmãos. O livro de Ruth, dentro desta composição, desta organização da Bíblia hebraica, ele está entre os escritos. E lá no livro dos escritos, você vai perceber que o livro de Ruth, ele faz parte ainda, né, de uma outra composição que nosso autor ele teve aqui o cuidado, inclusive, de pontuar. O livro de Ruth faz parte, então, daquilo que se chama, né, dentre os 5 livros ali que são chamados de os rolos, o Miglot, né, os 5 rolos. Então, o livro de Ruth faz parte desse Miglot, que é exatamente os rolos, ou os 5 rolos, que são os livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas, anualmente. Quais são esses livros? Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e o livro de Esther. Então, o livro de Ruth é também parte dos escritos. Dentro dos escritos, ele faz parte dos 5 rolos e é um livro também poético. Você vê que o livro de Ruth é um livro poético e que vai nos trazer aí, né, com muita maestria, né, a história de Ruth. Vai nos mostrar aí também os ancestrais de Davi, do rei Davi, que consequentemente é também parte da árvore genealógica de Jesus, irmãos. Então nós temos aí essa primeira parte, que é a Bíblia hebraica. A segunda parte é a Bíblia cristã. Eu não coloquei aqui uma imagem visível para você enxergar, mas a Bíblia cristã ela é dividida em 4 partes. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e nós temos os livros proféticos. Os proféticos divididos em 2 partes, os profetas maiores e os profetas menores. E o livro de Ruth, nesta composição da Bíblia cristã, faz parte de qual? Faz parte dos livros poéticos, ok? Então, é isso que você precisa aí passar e explicar para os seus alunos, tá bom? Dentro do gênero, o livro de Ruth, ele faz parte, então, do livro poético, tá bom? Ele é parte, né, do livro histórico, que narra uma história, mas também é escrito de uma forma poética. Então você frisa que o livro de Ruth tem esses 2 gêneros, né? É uma narrativa, mas é também um livro poético, ok? Tranquilos? E você percebe isso naturalmente, né, pela leitura, né, dos seus 85 versículos do livro. Tratando então da autoria e tratando também da data, há muitas discussões a respeito de quem escreveu o livro de Ruth. Muita discussão.
há livros, né, que dedicam páginas e mais páginas discutindo a autoria do livro. É importante pesquisar sobre isso? Sim, é importante. Mas nós, conforme inclusive pontuou o autor, nós, os pentecostais, além de lermos essa parte teórica, esse trabalho externo da Bíblia, que é importante, nós nos prendemos mais na exposição do próprio texto da Bíblia. Então, o propósito também da nossa lição não nos ater nos debates acerca da autoria. O que é que você precisa saber quanto à autoria? Que há pelo menos 3 pessoas que são mencionadas como autor do livro de Ruth. Nós temos o profeta Samuel, nós temos também Esdras como um possível autor também do livro, e nós temos também, conforme os próprios comentaristas eles vão pontuar, né, que há aí eruditos que destacam Samuel, há outros que destacam Esdras como autor deste livro, ok? Então nós temos aí menção a essas pessoas aí como possíveis autor do livro de Ruth. O Talmud é uma obra milenar que regulamenta aí as tradições judaicas. Ele atribui a autoria do livro de Ruth ao profeta Samuel, certo? Então, a maioria dos comentaristas eles vão atribuir a Samuel a autoria deste livro, certo? Muitos vão caminhar por esses viés, falando então que Samuel foi o autor. Deixa eu só mencionar aqui para os irmãos uma informação importante. Eu falei que tinha 3, não foi? Samuel, Esdras e Ezequias. Alguns também atribuem a autoria deste livro a Ezequias, mas este livro está narrado para nós, né, de uma forma... o livro de Ruth é um livro anônimo, nós não temos certeza nem como provar com fatos, né, robustos de que de fato Samuel seja o autor ou quem é que seja o autor, mas há essas 3 possibilidades: Samuel, Esdras e Ezequiel. Lembrando aos irmãos que há fortes evidências de que o autor deste livro é, então, o profeta Samuel. E há aí algumas razões, né, para isso. Então, quanto à questão da autoria, você pode fazer menção, não é, a essa questão, né, pontuando este fato, ok? Tratando-se da data, veja que a data do livro vai depender do autor. Por exemplo, se foi o profeta Ezequiel, foi então no período ali do cativeiro babilônico, que Ezequiel é um profeta do cativeiro. Se foi Esdras, foi um período pós-cativeiro. Então, se foi Ezequiel o autor, ali mais ou menos 586, em 540, né, nesse meados aí, de 586 a 560, 550, foi então escrito o livro de Ruth. Se foi o escritor foi Esdras, ele viveu num período pós-cativeiro. Então, já ali em meados de 500, 450, 430, antes de Cristo. Se foi Samuel, como aponta a maioria dos autores de que foi Samuel o autor do livro de Ruth, então esse livro acontece ali na época do... Samuel é contemporâneo do rei Saul e do rei Davi. Então isso se fala de um período ali mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ou seja, o século X antes de Cristo, ok? Então você como professor precisa pontuar isso. Dependendo do autor, a data vai ter essa alteração. Nós acreditamos que o livro foi, né, escrito por Samuel e que possivelmente aí em meados do século X antes de Cristo, ok? Tranquilo aqui? Vamos então avançar, seguindo aqui para o nosso segundo ponto. E aí traz o contexto histórico. O contexto histórico aponta para o tempo dos juízes, que não era um tempo fácil, viu, irmãos? O tempo dos juízes era um tempo difícil, porque se você ler o livro dos juízes, você vai perceber que o povo, naquela época, eles faziam o que queriam. Então era um povo que vivia na anarquia. Era um povo que, infelizmente, levantaram altares idólatras, seguiram os deuses daquela terra. Então nós temos uma época bastante crítica, difícil. A época dos juízes era uma época difícil. Desde a morte de Moisés, depois da morte de Josué, não se levantou mais um líder
depois de Josué, não teve um líder nacional como Josué e como Moisés. Então, os líderes foram os juízes, que por vezes lideravam apenas uma tribo, uma região, um local. E aí você vê que nesta época era bastante difícil para Israel, né, por não haver uma liderança sólida. E aí você vê que a época dos juízes era um período muito difícil. E a história de Ruth é narrada nesse período. O período de juízes é um período aí de cerca de 300 anos. E o livro de Ruth narra um período já ali no finalzinho do período dos juízes. E você vê que vai se estender, né? A história de Ruth se estende aí, como é a terceira geração antes de Davi. Então, e Samuel vai ser o último juiz de Israel. Então você vê que o livro de Ruth se estende aí aos os finalzinhos exatamente do período dos juízes, ok? Então foi marcado essa época por uma grande anarquia, por profunda apostasia, por infidelidade. E uma frase que marca muito esse período é que o povo fazia o que queria, certo? Não havia rei em Israel, o povo fazia o que queria. Essa era a época dos juízes, uma época muito difícil. E aí o autor ele trata de alguns pontos aqui da atualidade, o secularismo, o hedonismo e a idolatria. O que nós aprendemos com o contexto histórico do livro dos Juízes? Que hoje nós vivemos uma sociedade que também ela quer seguir o sistema secular, o secularismo. E o secularismo, irmãos, vive a parte de Deus, longe da palavra de Deus, longe do evangelho, longe de Cristo, irmãos. Então nós vemos hoje como o secularismo ele vem tentando, né, entrar, penetrar dentro da igreja. E aí nós temos também o hedonismo, irmãos. O que é o hedonismo? Essa palavrinha colocada aqui na nossa lição que tem um profundo significado, viu, irmãos? O que é o hedonismo? É a filosofia que considera o prazer como bem supremo, como o objetivo principal da vida. Então, o que é que prega o hedonismo, irmãos? Quem vive nessa prática? Ele prioriza o prazer pessoal estar acima de qualquer coisa. Satisfação pessoal acima de qualquer coisa. Quem vive no hedonismo evita a dor, evita o desconforto. Ele vive no politicamente correto. Valoriza experiências prazerosas acima de qualquer coisa. Busca a gratificação imediata. Não olha, irmãos, para o que é certo, mas para aquilo que dá certo. Ele associa a felicidade como se fosse um bem de consumo. Ele negligencia as consequências a longo prazo, porque o que importa para ele é o prazer momentâneo, é o aqui e agora, é o hoje. Então veja como é perigoso, né, as pessoas que vivem em busca dessa prática hedonista, ou seja, que o prazer está acima de qualquer coisa. Então nós devemos ter muito cuidado. Foi isso que aconteceu na época, então, dos israelitas. O prazer estava acima de qualquer coisa. A anarquia imperou exatamente por causa disso, ok? E aí nós temos também a idolatria. Eles adoravam aos deuses Baal, adoravam a Baal, que era o deus da fertilidade, o deus que mandava chuva, né, na concepção ali dos cananeus. Então eles adoravam, se inclinaram para Baal, que era o deus da chuva, se inclinaram para Astarote, a deusa do sexo, a deusa da guerra. Então, eles seguem esse padrão de imoralidade, irmãos, por causa da falta de liderança. O povo vivia ali nessas práticas que trouxe para eles prejuízos irreparáveis. O nosso autor da lição ele colocou opressão, clamor e livramento. Mas se você olhar o livro de Juízes, vai ver que ele está amarrado em 4 pontos. Pecado, por causa do pecado, opressão. E o povo, porque estava oprimido, clamava a Deus e Deus descia com livramento. Então o povo, você vai encontrar essa expressão muito repetida no livro de Juízes. E o povo retornou a fazer o que era mal ao Senhor. E o povo fez o que era mal ao Senhor. Então o povo peca, faz o que é mal. Deus autoriza uma nação inimiga a entrar e dominar o povo e oprimir esse povo alguns períodos, inclusive de 7, 10, 20 mais anos oprimido por causa desse pecado. O povo, não aguentando mais a opressão, clama a Deus, Deus em sua graça envia livramento, envia misericórdia. Então o livro de Juízes está montado nessa linha, né? Pecado, opressão, clamor e livramento. Você vê isso acontecer repetidamente no livro de Juízes.
E por fim, nós temos o último ponto da nossa lição que fala sobre o propósito e a mensagem do livro, ok? E o nosso autor coloca aqui o primeiro ponto, né? O cetro de Judá, ou seja, ele aponta aqui que o livro tem vários propósitos, né? Vários propósitos foram atribuídos ao livro de Ruth, mas o propósito primordial deste livro, ou seja, o principal e o mais evidente propósito deste livro é apresentar a genealogia do rei Davi e, consequentemente, a descendência do Messias. Então, o propósito primordial deste livro é apresentar Davi como descendente de Judá e a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, o propósito primordial do livro é você mostrar que o livro se preocupa em mostrar a genealogia de Davi e, consequentemente, a genealogia de Jesus. Então, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se consagrarão os povos. Embora Rúben não fosse o primogênito de Jacó, o seu ato de desonra ao leito do pai, né, deitando-se ali com a sua concubina, fez com que ele perdesse ali o direito de primogenitura, e isso agora perde aí a sua posição de liderança, e a promessa feita a Abraão, seguida agora pela descendência de Judá, vai ser revelada aqui no livro de Ruth, que Judá vai ser aí os ancestrais de Davi e, consequentemente, também do próprio Jesus, tá bom? Então, o livro de Ruth vai mostrar aí os ancestrais de Davi, que vai legitimar o trono e, consequentemente, mostrar o nascimento de Jesus como pertencente à linhagem de Davi. Você vê isso, inclusive, em Mateus, ele vai trazer a genealogia de Jesus e ele se preocupa em mostrar exatamente Ruth ali como parte da árvore genealógica de Jesus, ok? E nós temos também, o livro fala sobre o amor e redenção, né? A mensagem do livro é falar um pouco sobre o amor e a redenção. A mensagem principal de Ruth é mostrar o amor de Deus e o seu plano de redenção para a humanidade. Era necessário, né, que houvesse na árvore genealógica de Jesus esse casamento entre Judá, que era o povo da promessa, e também uma gentia moabita, porque mostrava aí que o amor de Cristo era derramado não apenas pelos judeus, mas também alcança aí os gentios. Então, como representante dos judeus, nós temos aí, respectivamente, representante dos judeus e dos gentios, respectivamente, nós temos Boaz, o representante dos judeus, e nós temos aí Ruth, representante dos gentios, né? E aí mostra, inclusive, que em Cristo essa barreira de separação entre judeus e gentios ela é quebrada, conforme a gente vê também no livro de Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao verso 16. Então a redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico, né, da história que é narrada aí em Ruth. Boaz, inclusive, é tido no livro como o remidor, que preservou aí a descendência de Elimeleque, mas também é um tipo de Cristo, né? Um tipo do nosso Redentor. Ele vai assumir Ruth, ele vai ali representar em Ruth ou através de Ruth a redenção. E nós temos por fim também a lição falando, né, sobre a fidelidade ao altruísmo. Veja que o livro de Ruth ele abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes. Havia ali um remanescente fiel que temia Deus, que foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, e a gente vê que o justo vive pela fé, conforme vai falar Abacuque 2, versículo 4. E outra eloquente mensagem do livro de Ruth é o altruísmo que predominava o egoísmo. Então veja, numa época obscura nós temos essa luz, né, de amor, de altruísmo, de fidelidade, de uma mulher que resolveu seguir o Deus de Israel, dizendo: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, e que vai assumir esta aliança com Deus. E a gente vê então que no meio de tanta idolatria, da prática hedonista, da busca pelo prazer, do secularismo entre o povo, nós encontramos então uma moabita buscando aí servir a Deus com fidelidade, honrando ao Senhor. E aí nós vemos então essa grande mensagem do livro de Ruth. Amém, querido? Chegamos então aí ao finalzinho de mais uma aula.
tá bom? De mais uma ministração para a glória de Deus. Espero que você possa usar esse conteúdo para instrução e para ajudar você no desenvolvimento da sua aula, tá bom? Então estude, medite no livro de Ruth, extraia grandes lições e que você possa ter neste próximo domingo uma aula excelente para a glória de Deus, tá bom? Fica na paz, que Deus continue te abençoando, que Deus continue derramando as suas ricas bênçãos sobre a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações e seja ricamente abençoado pelas nossas pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, e até a nossa próxima aula aqui no nosso canal AD Ministério Verdade e Vida.